Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos. Estamos mais uma vez reunidos nesse momento do nosso Evangelho, que nos convida a todos para refletirmos um pouco mais no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje com um tema que acreditamos ser de suma importância, por muitas vezes nós não sabermos exatamente como agir, né? Então, nós teremos a ajuda do nosso mentor espiritual, Dr. Romano, só falando de trabalho, dentro da linha médica, e acreditamos que poderá nos esclarecer muito dentro desse tão importante assunto, né? Vou convidá-los a todos para que possamos iniciar com uma prece, fortalecendo a nossa corrente no nosso objetivo. Saúdo os amigos novos que estão adentrando, fazendo parte dessa corrente. Nosso boa noite, o nosso bom dia, né? Para quem está no Brasil, outros lugares, né? Então, agora, colocando de lado todo e qualquer pensamento que nos desvie do nosso propósito, que deve unir nossas mentes e os nossos corações. Nos desviando então de tudo que possa nos atrapalhar, vamos nos unir nessa prece para que os nossos objetivos sejam alcançados. Bom Mestre Jesus, aqui reunidos estamos em Teu nome, nos rogando a Tua luz de verdades, de amparo e auxílio a todos nós, aonde possamos nos encontrar neste momento, os nossos corações estejam abertos, as nossas mentes estejam abertas. Que as Tuas fileiras, entre os Teus ceareiros do bem, esses trabalhadores incansáveis no socorro da criatura humana, possam estar entre nós, em nossos lares, nossas casas, nosso trabalho, aonde e como estivermos. Assim, bom Mestre Jesus, é em Teu nome que iniciamos o nosso Evangelho nessa noite. Na graça de Deus, nosso Pai, e de Ti, Jesus, nosso Mestre. Nós vamos recordar, eu vou fazer a leitura de uma lição dentro do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, na última lição, o item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Aqui, nesse contexto, Sede Perfeitos, os espíritos organizadores desse trabalho nos deixaram esse item, né, por último. Acredito que para uma reflexão profunda num tema que se estende de muitas formas, né? Cuidar do corpo, né? Então, eu vou ler para que nós possamos fazer essa reflexão. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essas prisioneiras vivas se expandam e chegue mesmo a conceber a ilusão da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte.
Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência do viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, mostrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induz a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Acredito que seja suficiente para que nós possamos avançar nesse tema, porque, assim como a lição nos colocou, nós transferimos muitas vezes no ensejo de solidificar a nossa espiritualidade, ou de alguma forma criar um ambiente de conquista, de um passo que conquistamos, de um degrau que nós subimos, martirizando o nosso corpo. Então os espíritos nos deixam bem claro que isso é uma ilusão, né? Que todo sacrifício e todo o esforço nosso deve estar voltado às reformas interiores, sermos mais caritativos, compreensivos, desenvolvermos então a nossa moral, a nossa atuação naquilo que fazemos, naquilo que exemplificamos. Enfim, nisso consiste a nossa melhora, a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa ascensão, né? Obviamente, todo o esforço é considerado, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos a condição de decidirmos. E quando decidirmos errados, nós deveremos, então, aí sofrer a imposição da lei que vai nos cobrar esse erro
a lei de causa e efeito, né? Jesus nos transcreveu essa lição, nos dizendo: até que se pague o último cetil, não entrará no reino dos céus. Né? Então, nós temos um juiz interior, que é a nossa consciência, mas nós vamos ver no trabalho de hoje, no estudo de hoje, que além da nossa consciência interior, nós também temos uma memória interior que grava as nossas atitudes, que grava as nossas vidas, mas isso ligado ao nosso corpo, né? Mas acredito que o Dr. Romano poderá nos explicar melhor esse ponto, que é o que nós vamos discutir, né? Então, nós vamos nos prepararmos para recebermos o Espírito de Dr. Romano, é nosso querido mentor de nosso templo, de nossa casa, sempre procurando nos auxiliar nessa caminhada difícil de nossas vidas. Então, vos convido a todos para agora juntos nós abrimos o nosso coração em vibração, desejosos da sua participação, da sua orientação, da sua ajuda para todos nós. Vamos cantar um ponto, né? Linha médica, nós vamos saudar as linhas que tanto trabalham em nosso favor. Não importa o segmento religioso, aonde a necessidade se instale, temos a certeza de que essas linhas socorristas, em nome de Jesus, estão trabalhando, os médicos da espiritualidade. Então nós vamos saudá-los. Salve a linha médica. Salve. Salve, Dr. Romano. Salve todo o seu grupo de trabalho. Salve. Graças a Deus, graças ao nosso bom Mestre Jesus, nos permite aqui encontrarmos-nos dentro deste trabalho tão bonito, dentro desta união de esforços para juntos
aprendemos. Que Jesus abençoe a todos, abrindo os nossos corações, nos auxiliando a compreendermos, abrindo nossas mentes com luz, nos auxiliando ao nosso grupo de trabalho a transcrevermos, trazermos estas lições no qual fomos convidados a apresentar, onde acreditamos ser de grande importância. Há muito tempo que estamos preocupados em vir orientar nesta questão. Hoje agradecemos muito essa oportunidade e pedimos a todos os irmãos, a todos que estão aqui conosco participando, assim como iniciamos através de nossa prece, nos unindo, que durante todo o tempo que estivermos juntos, não nos precipitemos em conclusões, não nos prendamos a preconceitos, a divergências de ponto de vista, porque estamos aqui para argumentar dentro de nosso ponto de vista, dentro de nossa experiência, vivência, e principalmente por estarmos juntos de irmãos nossos, sofrendo dramas grandes, no qual somos compadecidos, nos esforçando para auxiliar. Isto tanto os filhos encarnados, como aqueles que se encontram no plano espiritual, em colônias, em hospital. Não é? Apresentaremos aqui um caso não recente, mas de uma jovem que se prontificou voluntariamente ao saber que iríamos discutir o assunto. Então, prontificou-se para estar conosco e colaborar como fosse necessário. Né? Então, nos permitiu ela falar um pouco de seu drama, de sua experiência, de todas as tribulações que sofreu em virtude, não é, do tema que estamos expondo, não é? Tatuagem, piercing, não é? Então, para abordarmos o assunto, não é? Gostaria que todos, então, estivessem realmente juntos, porque, obviamente, nós não estaremos aqui discutindo algo apenas individual. Nós estamos discutindo um assunto que, infelizmente, não tem sido muito bem abordado, compreendido. Infelizmente, se nós estamos dentro de nossa casa, de nossa família, de nosso lar, ou mesmo num grupo de amigos, e alguém nos questiona, nós não temos muita base para discutir, para refletir. Se formos buscar ajuda médico convencional, o amigo psicólogo, não é? Abordando esta questão, o amigo médico,
não é? Cuidando um da saúde do corpo, a outro do corpo mental, não é? Infelizmente, estes dois profissionais eles estarão limitados à questão do corpo físico, desconsiderando o corpo espiritual. Em contrapartida, se formos buscar ajuda religiosa dentro de nosso segmento religioso, não importa qual, nós vemos a precariedade de orientação nesse sentido. Por falta de orientação do próprio sacerdote, que muitas vezes comete erros discutindo um assunto que não conhece, não é? Um assunto que não pesquisou com mais cuidado, posso dizer até responsabilidade no caso de um sacerdote, não é? Então, infelizmente, nós vemos que a criatura fica acuada, não é? Sem apoio, de forma que viemos então hoje abordar este assunto, não é? Pedindo humildemente todos acompanhem e depois cada um, todos temos o nosso livre arbítrio, todos temos o direito de fazermos aquilo que acreditamos, né? Então, não viemos aqui impor, né? Não viemos aqui erguer uma bandeira de verdade absoluta dentro do assunto. Não, há muito que se discutir nesse tema, né? Vamos trazer humildemente uma pequena colaboração e pedimos então a colaboração, a ajuda de todos nesse sentido, não é? Muito bem. Então, se vamos abordar uma questão tão importante como é a tatuagem, como é o piercing, queridos, devo dizer que este princípio está modo, não é? De fazer tatuagem, de colocar piercing, não é? Isto é bastante complexo, não é? Vamos ver a começar da própria história, porque ela não começa neste mundo em que vocês estão vivendo agora. Ela remonta a um pretérito ainda maior, não é? Esta é algo que veio na mente, não é? Desde que a maior parte de vocês migraram para este mundo, como sabem, um mundo de provações, de expiações, um mundo de muitas lutas, de caminhos estreitos, como disse nosso Mestre Jesus, não é? Então, precisamos remontar essa história para conhecer o princípio deste ato de tatuar, não é? Muito bem. Então, a maior parte dos espíritos que aqui migraram, então vieram já dentro de um regime de escravidão, né? Se formos buscar no passado, na história, aqui na Terra mesmo, né? Nós vamos ver que, inclusive, há provas, né, de corpos encontrados que possuem marcas, né? Marcas primitivas são riscos paralelos no corpo e quase sempre nas costas,
em punhos, não é? E às vezes nas pernas também, não é? Estes foram impulsos primitivos de criaturas que, sendo mais fortes, então começaram a escravizar. Como disse, este não é um hábito que nasceu aqui, mas um hábito que foi trazido no subconsciente de todos os espíritos que migraram para cá, não é? Sejam os algozes, aquelas que julgavam, sendo mais forte, poder escravizar, ou aquele que mais fraco, não é? Entregou-se à escravização, não é? Então, a princípio, o histórico da tatuagem é marcar, né? Ser marcado. Este é o histórico de tatuagem, né? Hoje, marca-se, o dono de gado marca o seu gado para dizer que aquele gado lhe pertence, não é? Então, este hábito igualmente foi trazido para cá, né? Então, vamos ter civilizações muito antigas, né? De 3, 4, 5 mil anos atrás, né? Escravizadas, e há históricos ainda mais antigos. Como disse, não veio esta tradição, né? Deste mundo, obviamente, remonta um pretérito ainda mais antigo, né? Mas, para compreendermos outros pontos que vamos abordar, precisamos avançar um pouco nessa história, né? Para entendermos como se desenvolveu daqueles riscos, né? Que era feito com, muitas vezes, a própria pedra, né? A pedra lascada, né? Para riscar, cortar, né? E usava já carvão, né? Para imprimir a cor, né? Muito bem. Então, desta tradição, né? Mais tarde avança, não é? Primeiro o homem como mão de obra, não é? Depois a mulher, não é? A mulher que passa a ser usada também sexualmente, não é? Prostituída então, ou para segundo vaidade, caprichos, não é? Para dançar, não é? Para mesmo decorar, não é? A casa. Este era o pensamento que não deixa de ser escravização, não é? Neste ensejo é que começa a surgir daquela carvão, né, que era feio, mas era para destacar quando o escravo fugia, era para ser visto, reconhecido, né? Depois na mulher, para ficar mais bonito, não estragar a beleza, começou processo de cor, de desenhos, mas era marca de escravização, Um pouco mais tarde, evoluindo esta tradição, há os bastidores de tudo que estamos falando, mas por hora vamos avançar na cena, Estamos retrocedemos e agora estamos vindo para o nosso presente, o atual, Então, um pouco mais tarde, prisioneiros, condenados, não escravizados, mas atos ilícitos, Então, prisioneiros, condenados de toda sorte, começaram
na atitude de revolta, imprimir símbolos que expressassem a sua revolta. Então começam a surgir alguns símbolos, alguns desenhos, Isto um pouco mais tarde é assimilado por gangues, Depois máfias, em toda parte a máfia, Em toda parte a máfia. Máfia em meio físico, controlada pela máfia no plano espiritual, É bom que todos saibam disso. Movimentos trevosos de espíritos que querem escravizar, Precisam escravizar. Muito bem. Então, temos um histórico de como e por que nasceu a tatuagem. Igualmente, tudo que falarmos a respeito de tatuagem também, paralelamente, serve para o piercing. É a mesma coisa que outro. Então, me reportarei à tatuagem, mas entendamos, estamos falando de uma mesma coisa, Há agravantes de um e outro, depois vou explicar. Muito bem. Importante agora nós compreendemos como nasceu, esta ato de tatuar, o porquê. Podemos dizer que houve uma evolução de tatuagem, mas entendamos que esta evolução com o propósito de camuflar, mudar, apagar esta ideia no qual nos reportamos, mostrando o histórico, mas iludir, para que esta tradição ela perseverasse, ela continuasse, Então, a tatuagem, ela hoje, de algumas décadas para cá, temos um número crescente de jovens iludidos na ideia da tatuagem, Porque, infelizmente, não conhecem muitos problemas que estão ligados a essa prática, Então, nesta evolução, nesta camuflagem, a tatuagem pode ser confundida como uma arte, A arte de pintar o corpo, Dentro de tudo isto, nós vamos ver que fundiu-se no consciente das pessoas uma ideia apresentada de duas formas, A tatuagem que vamos chamar de externa e a tatuagem que nós vamos chamar de interior, exterior, interior. Exterior, ela expressa, psicologicamente, falando, então muitas vezes a agressividade, a revolta, ela expressa ideal, mesmo que seja religioso, espiritual, não importa, mas ela mostra este caráter, ela quer apresentar, ela quer expressar, mas de forma exterior, de forma pública, ostensiva. Mas existe a interior, aquela que não é para ser mostrada para os outros, Isto é uma ideia que vem sendo incutida na consciência das pessoas, E esta forma interior, então, guardada em segredo, é só para você, tem significado para você,
mas igual fossem páginas de um livro, gravar aquela página para que fique impresso, guardado, aquele livro que expressa, não é, partes de sua vida, de seus ideais, não é? Muito bem. Então, agora nós temos uma formação de consciência nos dias de hoje, não é? Que diverge completamente da forma como ela nasceu, né? Então estamos lidando com algo que nós desconhecemos, né? Desconhecemos os vínculos. É certo que a maior parte das tatuagens, piercing, há um vínculo num propósito sombrio, escuro, oculto, que infelizmente as pessoas não conhecem, não é? Então, para isso, precisamos nos reportar agora ao cárcere, não é? No qual está preso muitos espíritos, não é? As zonas sombrias das trevas ocultam muitas coisas numa inversão muito grande de valores. Então, como disse, o propósito da tatuagem inicialmente era marcar, não é? Marcar, demarcar propriedade, de forma então a iludir as pessoas. Hoje ela é confundida. Por isso que se perguntarmos para um médico, um psicólogo, um religioso, provavelmente entre 30 nós vamos encontrar um que possa nos orientar corretamente, né? Tendo responsabilidade naquilo que fala, tendo material para discutir, argumentar, tendo experiência, vivência dentro de dramas, dificuldades que se sofrem. Não vou me reportar aqueles que vocês já conhecem, não é? De pessoas que fazem tatuagem, se arrependem, vão tentar tirar, criando problemas, não é? Em seu corpo, as infecções, tudo isto vocês sabem. Quero me reportar aquilo que está oculto, aquilo que vocês não sabem, não é? Muito bem. Agora vou propor um raciocínio, não é? Figurando, criando algo figurado para que possamos refletir. Porque normalmente as perguntas que surgem em torno de tatuagem é muito comum. Tatuagem é bom ou é ruim? Depois fazer, não devo fazer? Religiosamente, qual é a orientação? Ouço dizer isto, ouço dizer aquilo, afinal, pode, não pode? E a resposta parece ficar sempre no meio. Depende, depende. Queridos, não depende de nada, não. Viu? A resposta é uma só. Não depende, não. Se conhecermos melhor o problema, não existe essa resposta depende. Viu? Então vamos compreender agora. Mas nos falta uma pergunta que deveríamos fazer, não é? A tatuagem, o piercing, é uma agressão ao corpo, considerando o corpo
um santuário para o espírito e esta prática uma agressão a este santuário? Sim, meus filhos, é uma agressão penosa, como vocês vão ver. Então, vamos pensar da seguinte maneira. O filho e o pai vão sair para uma viagem e o pai, preocupado com os caminhos difíceis dessa viagem e certo de que o filho precisaria de sua companhia, de seus cuidados, o acompanha. Ambos, então, avançam nessa viagem. Passam por muitas dificuldades, onde o pai o auxilia e ajuda. Em certo momento, esfria muito e o pai percebe que o filho não está agasalhado de forma correta. Então, tira do próprio agasalho e entrega para seu filho. Este recebe com grande carinho também, porque vê que o pai vai sofrer com aquilo. Mas, com tanto amor, não poderia recusar e prosseguir a viagem. Em determinado momento, o pai precisa agora deixar que o filho siga o caminho sozinho. Então, se despede, afasta, mas promete: mas um pouco lá na frente, nós vamos nos reencontrar. Guarde com carinho e cuidado o que lhe dei e tudo o que lhe ensinei. Muito bem. A pergunta que Dr. Romano faz a todos é: se este agasalho nós pudermos chamar de corpo do espírito, se nós pudermos chamar de roupagem do espírito, este corpo que manifesta no físico, não é? Vocês não o guardariam como sagrado pela forma que lhes foi dado, emprestado, melhor dizendo? Não guardaríamos o corpo com maior delicadeza, atenção, respeito? Porque este Pai é nosso Deus e Ele deu a cada espírito realmente um corpo emprestado, porque não é uma propriedade nossa. Nós o utilizaremos de forma transitória, pouco tempo, em muitas existências. Então, esta roupagem espiritual do espírito, vamos chamar de perispírito, de corpo espiritual, vamos gravar este nome, não é? Porque muitos argumentam em torno deste nome, mas sem conhecer o que é realmente o corpo perispiritual ou perispírito. Vamos abreviar bastante esta discussão, sendo bastante objetivos a cumprirmos o texto, não é? A cumprirmos o tema, não é? Proposto, não é? Muito bem. O perispírito precisaria ser melhor estudado. Haveríamos de compreender muitos fenômenos, haveríamos de compreender muitas coisas importantes a respeito de nossa vivência, não é? Mas hoje vamos apenas nos reservar ao que nos comprometemos, não é? Muito bem. Muito diferente
do que normalmente se diz, se pensa. O perispírito é um só. Quando a criatura ela recebe a oportunidade de habitar o físico, ela recebe o corpo. Este é o momento que recebe e só vai deixar este corpo único, perispiritual, quando não precisar mais dele, depois de milhares e milhares de anos. Então entendam, nós utilizamos um mesmo corpo milhares e milhares de anos. Se aprendemos a conservar as coisas, nós sabemos que precisamos tomar cuidados, não é? Deus nos deu esse corpo, então, para nossa manifestação, mas também nos responsabilizou dentro de suas leis, as leis kármicas, as leis de causa e efeito, não é? Então, se prejudicarmos o corpo em uma vida, nós vamos resgatar na próxima com aqueles erros, não é? Então, se prejudicar o corpo agora, vamos receber outro corpo mais tarde em reencarnação, são reencarnações sucessivas, não é? Dentro desses milhares de anos, nós vamos trazer esse prejuízo, não é? Há muitas coisas que se discutem, não é? Em torno desse problema, mas vamos ver algumas qualidades e propriedades desse corpo para que possamos avançar então com nossos argumentos, não é? Não vou expor todas as qualidades do perispírito, este é um estudo profundo, nem também qualidades, não é? Não poderemos expor tudo aqui, não há tempo para isso. Mas com o que vamos colocar é suficiente para que vocês possam refletir, não é? Muito bem. O corpo perispiritual, ele traz, não é? Ele é um modelo, não é? Para a formação biológica. Então, o corpo perispiritual traz o modelo pelo qual o corpo físico, não é? Através de DNA, através de animação de bactéria, vírus, não é? Que vão ajudar a construir a vida, célula, tecido, órgãos, não é? Então, o corpo perispiritual traz um modelo de informação para que o corpo físico se forme, não é? Numa encarnação. Mas também traz o modelo do condicionamento mental, de como o órgão que vai corresponder às atividades mentais, o cérebro, ela vai se comportar. Inteligência, raciocínio, capacidade até de memória, não é? E tantas outras coisas que são atributos do cérebro, não é? Então, há também mais uma qualidade que está muito importante. O corpo perispiritual também traz as memórias de vivências, registros de vivência, tudo que diz respeito, então, ao corpo. E dentro dessas memórias que reside um grande problema no qual a maior parte de vocês desconhecem. Mas também, além da qualidade, há propriedades
do corpo perispiritual. Vou me reportar apenas 3, né? Temos a propriedade, primeiro, da plasticidade, né? Ou seja, o corpo ela pode ser modelado, o corpo perispiritual. Mas também temos a propriedade da mutabilidade, ou seja, o corpo pode tomar formas, o corpo perispiritual pode tomar formas. E depois nós temos mais uma propriedade importante a considerarmos, que é a da indestrutibilidade. O corpo perispiritual ela não pode ser destruído, não é? Por isso a criatura é eterna. Não há como destruir nem o corpo perispiritual, como também não é possível destruir o espírito, não é? Por isso, meus filhos, não existe o suicídio, não é? O que existe é sairmos de uma situação que não está boa para entrarmos numa pior. Mas não vamos discutir esse assunto agora aqui, não é? Dentro destas qualidades e propriedades que expus em relação ao corpo perispiritual, vou apresentar alguns problemas que surgem e que os espíritos se surpreendem. Então prestem bastante atenção. Quando você marca o corpo, faz qualquer coisa no corpo, não é isto que imprime no perispírito. No perispírito imprime-se o pensamento, a vontade, não é? Se você estiver passando por um lugar com espinho, riscar o corpo, não grava seu perispírito, não é? Mas quando você deseja marcar o espírito, o corpo, então inconscientemente você estará gravando seu corpo perispiritual, não é? Mas o desejo é de marcar o corpo. Nessa hora, imprime-se no corpo perispiritual, não é? Agora, uma questão que as criaturas não sabem, não é? Às vezes a pessoa quer fazer algo bonito em seu corpo, então desenha uma rosa. É bonita uma rosa. Realmente a rosa é bonita. Mas quando desencarna e apresenta-se no corpo perispiritual, o que ela tem é semelhante a uma infecção. O corpo perispiritual é um santuário do espírito. Não importa se você quer fazer uma coisinha bonita, não é isto que fica impresso no seu corpo perispiritual. No seu corpo perispiritual há uma agressão semelhante a uma infecção sem forma, ela se apresenta. Então, os espíritos que desencarnam com muitas tatuagens ou pouca tatuagem, apresentam seu corpo perispiritual ferido, sem forma. Isto somado à gravidade do motivo pelo qual fez a tatuagem, isto vai gerar problemas em sucessivas reencarnações, né? Vou dar vários exemplos de vários filhos que chegam ao nosso grupo de trabalho apresentando esses problemas. É muito comum também
termos em situações mais graves, prisioneiros, né? Ainda hoje, prisioneiros codificam em seu corpo, não é? Uma mensagem muito escura, muito sombria, não é? Dentro das organizações de crime. Então, expressam através desses símbolos, códigos, quanto policial matou, a que organização pertencem. Esses casos são mais graves, porque estes espíritos estão antes presos às regiões trevosas, grupos que já os escravizaram, já estão mentalmente alienados, presos a esses grupos. Então aí nós vamos ver, dentro dessas alienações, os espíritos que colocam chifre, muda dente, forma do rosto, não é? Há muito desses problemas gravíssimos que não são muito diferentes daquele que fez só uma rosinha no corpo. Filhos, muitos têm o ensejo de mostrar o coração de Cristo, tatuando um coração, coroa de espinho, cruz, o próprio Cristo e muitos santos. Quero recordar a vocês que as trevas gostam de fazer isto. Quando estão alienando alguém, inspiram que esta faça uma cruz, que coloquem ali o Cristo, que coloquem o coração de Jesus, que coloquem santo, Nossa Senhora Aparecida, no Brasil tão comum, quase Xereia, quase na maior parte, esses espíritos estão alienados a correntes trevosas que querem punir, não é? A consciência humana, não é? Rebaixando o Cristo, conhecedores do quão infame vai se tornar este ato, não é? Mesmo que não consciente. Então aproveitam-se disso, inspiram desta forma. Né? Quero que vocês pensem a esse respeito. Né? Muito bem. Há também, nestes casos, um parêntese, não é? Muita atenção. Agora me dirijo a todos os sacerdotes, a todos os religiosos que irresponsavelmente orientam, sem conhecimento algum, sobre fazer tatuagem ou aquelas que fizeram. Um médico de qualquer, falando de forma ética, né? Um psicólogo na ética profissional não pode ter uma tatuagem, porque antes mesmo de saber qual é o prejuízo, ele já conhece um outro, porque ele vai dividir pessoas que aceitam e não aceitam, compreendem e não compreendem. Então, se médico, seja médico de saúde mental, médico de saúde de corpo, ética, isto não é ética. Trazendo agora esta mesma situação para o religioso, muito pior.
porque estaremos lidando agora com o sagrado, não é? Vejo sacerdotes de vários segmentos religiosos. Vamos nos reportar ao mais próximo desse segmento, sacerdotes de Umbanda. Prestem muita atenção, queridos. Particularmente a vocês, marcar o corpo com, primeiro, o corpo é sagrado. Segundo, aquilo que muitas vezes marcado no corpo não é igualmente sagrado. Pontos que expressam uma lei, não é assim? A lei de Pemba, isto é sagrado. Não foi feito para ser impresso no corpo. Isto é muito íntimo, muito particular. Quando é feito no corpo, além de agredir o santuário do espírito, ainda há outro problema. Quando conhece o fundamento de um ponto riscado, isto é científico, isto é ciência, não é? Vocês deveriam saber que aquele que vai dar ignição àquele ponto é aquele que está fazendo. Vocês não se tatuam, vocês são tatuados. Ao se apresentarem no plano espiritual, trazem marcas que foram impressas, não no ensejo do ponto que desejavam, mas naquilo que estava formulado na mente daquele que estava fazendo a tatuagem. Isto é muito grave. Apenas quero que vocês pensem a respeito. Fora os problemas que vão surgir na mente das pessoas. Então gostaria muito que religiosos, sacerdotes, pudessem se comprometer com a religião, não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Porque todos aqueles que dizem estar falando por Deus, antes tem que ter tido diálogo com Deus, conversar com Jesus, e só existe uma linguagem para afirmar isto. Aqueles que conseguem amar. A única linguagem para se conversar com Deus, nesse propósito, é a linguagem do amor, com Jesus também, a linguagem do amor. Então aqueles que não conseguem amar, ainda não conseguem ser um bom sacerdote, ser um bom religioso, não importa o segmento. Não vamos nos iludir com hipocrisias. Pensemos muito a respeito. O drama que vamos expor aqui é de uma jovem que está conosco aqui agora. Desencarnou antes de completar os seus 16 anos. Foi suicida nesta última encarnação. Passados 3 anos, prisioneira de algozes, criaturas trevosas, pudemos resgatá-la. Então, tomamos consciência dos dramas que esse espírito viveu. Em épocas remotas, viveu na Índia, naquela época da Índia primitiva. As mulheres eram tatuadas, quando bonitas, eram
tatuadas de forma com imagens feias, não é? Em pontos do corpo que destruísse a sua beleza. E foi o caso dela, não é? Risco em sua face, em seu rosto, em peito, não é? Nas costas, marcas muito feias. Então, a partir daquele momento, no seu inconsciente instalou-se uma revolta muito grande contra os homens por terem feito aquilo com ela. Quando retornou ao plano espiritual, apesar de ter sido amparada, não pôde ter sido socorrida de forma adequada pela revolta que guardou em seu coração. Então, nesta próxima vida, prostituiu-se, não é? Em revolta contra os homens, e novamente inspirada pelos mesmos espíritos que levaram aqueles homens no passado a fazer estas tatuagens, pelos mesmos espíritos, foi levada à prostituição. Mais uma vez, este espírito desencarna, agora acolhido por uma legião de servas de Maria, procuram auxiliá-la, mas a revolta ainda era muito grande dentro do seu coração. Então, passado alguns anos de auxílio, ela pede para que possa retornar à vida física, ter uma nova experiência e provar, não é? Que tinha se libertado daquela revolta. Retorna, tem uma tutora de Legião de Maria para acompanhá-la, mas como o espírito tem o seu livre-arbítrio, de um lado a ajuda do outro, as trevas, ela foi influenciada igualmente, tanto por um como pelo outro. Mais uma vez, infelizmente, sucumbiu. Desta vez, nesta encarnação, um dos motivos da sua revolta eram as marcas que tinha no corpo, marcas escuras, e por ter nascido na Europa, não é? Nesta última encarnação, tinha uma pele muito clara e aquelas manchas escuras no corpo eram muito feias. Então vejam, vamos agora entender este processo, não é? Quando ela foi marcada por aqueles homens, ela retornou ao plano espiritual e o seu corpo não tinha aquelas marcas. Mas o ódio que se instalou em sua mente, o sentimento de vingança, criaram marcas outras no seu corpo perispiritual. E ela caminhou com estas marcas em mais 2 vidas. Esta última que mencionei na Europa, não é? Então, por ter estas marcas no corpo, mais uma vez, intuída pelas trevas, e infelizmente, mesmo com toda a ajuda que recebeu, tornou-se uma tatuadora, não é? Transferiu a sua revolta interior através de lindos desenhos,
aparentemente, tudo que desenhava no corpo parecia uma arte. Era muito bonito. Coloridos vivos. Ela foi uma tatuadora na Europa de pessoas muito famosas. Então, começamos a receber alguns espíritos antes que ela retornasse ao plano espiritual, de tatuagens que ela fez. Eram serpentes, eram foices, caveiras, impressas em seus corpos. Mas o que elas pediram quando na vida física? A flor, o nome da pessoa que ama, o coração. Mas não foi isto que ela imprimiu com seus pensamentos. Vocês compreendem, filhos, a gravidade do problema que estamos explorando? Muito bem. Como ela estava se perdendo naquela vida, ela teria no programa mais alguns anos, mas sua vida foi abreviada pela misericórdia de Deus. E agora, alguns anos conosco, se comprometeu, agora consciente, a auxiliar esses espíritos que prejudicou, irá ressarcir a sua culpa, o seu débito, auxiliando no tratamento dessas pessoas, acompanhando-as para retirá-las dos traumas, nos dramas em que se encontram. Então hoje ela se propôs a estar aqui conosco, e muitos de vocês que estão aqui nos acompanhando são desejosos de fazer a tatuagem. Ela estará atuando em suas mentes, dentro de vossos livre-arbítrio, é claro, mas inspirando-vos dentro de seu conhecimento, dentro da sua compreensão, auxiliando-vos a tomar essa decisão mais conscientes. Gostaria que todos pensassem e refletissem no assunto. Muito mais complexo, complicado do que se parece. E dentro dessa aparência, como disse antes, discutido de forma muito irresponsável por quem queira discutir o assunto. Busquemos mais informação, vamos nos munir do conhecimento necessário para que sejamos instrumentos de orientação. Falarmos aquilo que acreditamos é opinião, e isto deve ser muito bem posicionado. Esta é a minha opinião. Mas um religioso, um sacerdote, não tem esta opinião. O sacerdote, o religioso, tem um compromisso muito sério com a bandeira que ergueu. E é nisso que vos convido a refletir. Assim, queridos irmãos, queridos amigos, gostaria de encerrar este nosso encontro com uma prece. Vos convido a unir os vossos corações e vossas mentes nesta prece. Bom Jesus, luz deste mundo,
farol para que possamos nos guiar com segurança. Traz as mentes que aqui se encontram reunidas, aos corações que aqui se encontram reunidos, apaziguando com o teu amor, esclarecendo com a tua luz, e com o teu grande amor nos envolvendo a todos, de forma a que possamos te buscar para que possamos, nesse caminho de vida, caminharmos com segurança, a termos-te sempre ao nosso lado. Assim, Mestre Jesus, entregamo-vos o coração de todos que aqui se encontram, de todos que neste mundo encontram-se em tantas dificuldades. Que o vosso grande coração, o coração de nossa querida Maria, possa nos envolver a todos. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Queridos amigos, nos despedimos aqui pedindo encarecidamente, reflitamos com amor, com carinho, dentro de tudo o que discutimos. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos abrir agora alguns minutinhos, né? Quantos minutos temos? Vamos abrir 10 minutos. 10 minutos para as perguntas que vocês queiram fazer. O Dr. Romano continua conosco. E ele vai nos ajudar, né, nos inspirando a resposta. Né? Então, dentro desses 10 minutos, vamos ver quantas perguntas a gente consegue responder. Né? Só que as perguntas têm que ser feitas de forma mais alta, né? Porque na outra vez parece que não deu para ouvir as perguntas. Né? Ou eu repito aqui, né? Roberta, pode pegar o óculos para mim? Obrigado. Tem pergunta feita já? Tem uma pergunta... tem que estar aí, né? Não tem nenhuma pergunta? Fique à vontade para fazer as perguntas. Eu estou aguardando. Dr. Romano também, né? Sem perguntas deve ter sido bem esclarecedor, né? Bom, enquanto não chegam as perguntas, eu vou colocando algumas coisas assim que a gente chegou. Eu não vou colocar nada ainda. Pode fazer a pergunta. Se uma pessoa já é tatuada e toma consciência disso, ela deve mudar de profissão ou precisa tomar alguma providência para não ser um instrumento do mal? Ótima pergunta, né? Se uma pessoa ela já está tatuada,
e toma consciência agora de que de quais problemas, não é, surgem então em torno da tatuagem, o que ela deve fazer? Se ela é um médico, tem que mudar de profissão. Se ela é um psicólogo, ela tem que mudar de profissão. Se ela é um religioso, ela tem que sair da sua religião. Gente, de forma alguma, né? As melhores palestras que eu, aquelas que mais me tocou, né, em torno do vício, por exemplo, né, foram do alcoólatra, por exemplo, daquele que estava dentro do vício e conseguiu sair com seu testemunho. Foram as melhores palestras que eu ouvi. Do vício, o dependente, a sua vitória, como ele conseguiu sair, o que ele conseguiu entender, né? Então, obviamente, quando nós já temos uma experiência, tomando consciência, nós seremos um instrumento infalível nas mãos de Deus, não é? Porque, obviamente, nós temos que ser muito prudentes, não é? Nós poderemos aproveitar aquele momento que a pessoa vê para instruir, né? Para colocar o nosso testemunho, né? Eu diria até que nós não precisaríamos agredir mais ainda o nosso corpo, né? Tentando tirar, né? Passar por toda essa situação. Muito melhor que isso é nós aproveitarmos a nossa experiência para auxiliar as pessoas a compreenderem, né? Então, Deus certamente nos fará um instrumento infalível, dos melhores, para que nós possamos ajudar, né? Desde que essa consciência seja tomada, né? Porque nós deveremos nos aprofundar muito mais. O que o Dr. Romano colocou aqui para nós hoje é uma pincelada, né? É a ponta do iceberg. Uma das coisas que ele não mencionou, mas eu tenho conhecimento, há cerca de 40, 50 anos, né? Ele falou de décadas, né? 40, 50 anos atrás, nós tínhamos grupos no plano espiritual dedicados a auxiliar dentro desses problemas. Hoje, nós temos falanges, né? De espíritos dedicados a auxiliar dentro desses problemas, né? Ou seja, antes nós tínhamos algumas clínicas, né, esparramadas por aí, no astral, vamos dizer assim, né, para poder ajudar. Hoje nós temos complexos, né, de hospitais voltados a auxiliar nesse problema. Porque não é só uma impressão que fica no corpo, né? É uma impressão, o drama que o Dr. Romano nos trouxe, vejam que não ficou impresso no seu corpo perispiritual as marcas que foram feitas pelos seus algozes, né? Não ficaram, mas o ódio, o sentimento de vingança criou aquelas marcas no seu corpo. Então, nós vemos que o problema ele está dentro de nossas mentes, não é? E isso não quer dizer, né, a impressão que você vai fazer, né? O Dr. Romano deixou muito bem claro isso. Não vamos escapar pela culatra, né? Eu estou fazendo por amor, eu estou fazendo para mostrar o meu amor pela minha religião, o meu amor por essa pessoa, né? Amor pela religião, né? É o exemplo, a atitude que você vai ter na vida,
né? E essa é uma atitude negativa, porque é uma agressão ao santuário do nosso espírito, religiosamente falando. E amor a sacrifícios muito piores que esse para a gente fazer e mostrar o nosso amor, né? Com certeza. Quem já teve piercing e tirou, como ficaria? É a mesma coisa, né? Então a pergunta é, quem já teve piercing e tirou, né? Alguns deformam, né? Dr. Romano não teve tempo de falar sobre os piercings, né? Mas tem uma coisa muito interessante. Para quem estuda os meridianos, né, do nosso corpo, chakras, pontos vitais, né, por onde circulam as nossas energias, né? O nosso corpo perispiritual, eu acho que o Dr. Romano também não mencionou isso, nós temos no nosso corpo perispiritual o modelador do fluido, das forças vitais que vão ser transferidas para o nosso corpo físico, né? É igual uma bateria no nosso corpo perispiritual. Ela vai transferir as energias para a nossa atividade mental, a nossa atividade física, né? Vai distribuir a partir dos chakras, né? Então, frontal, né? Raciocínio, né? E aí vai. Então, os piercings, né? Eles são colocados estrategicamente, por isso nós vemos que existem os bastidores do piercing, aqueles que querem que nós coloquemos, para quê? Porque os piercings, curiosamente, eles são colocados nos pontos, não é? Em que esses meridianos estão correndo, ou seja, por onde nós deveríamos estar recebendo essa energia vital para ativar o nosso raciocínio, para ativar a nossa inteligência, para ativar o nosso lado espiritual, né? O nosso lado sentimental. Então são bloqueios. Esses piercings, eles bloqueiam essas energias que vêm do nosso corpo perispiritual, né? Para energizar esses campos, né? Então, quando nós tiramos e nós tomamos uma consciência e nós vamos procurar ajudar, né, as pessoas que estão usando e não têm consciência, esse ensejo, nós queremos ajudar ao retirarmos, obviamente o plano espiritual vai nos auxiliar com o tratamento espiritual necessário para reconstruir aquela via de energia vital, né? Eu conheço inúmeros casos, né, de pacientes que retiraram. Eu mesmo retirei muitos piercings, não de mim, né, mas de muitas pessoas, e pude acompanhar o trabalho do Dr. Romano para reconstruir essas vias por onde o fluido vital, não é, que parte do corpo perispiritual, alimentando o corpo, né? Então, se o fizermos com consciência, estivermos dispostos a ajudar, vamos receber ajuda também, né? Bom, eu acho que já deu os nossos 10 minutos, né? Não vamos extrapolar no tempo. Acredito que o assunto tenha sido, apesar de ser só a ponta do iceberg, acredito que nós pudemos ter uma consciência maior, né, da complexidade da coisa, né? E nós vimos que nós estamos muito iludidos em relação às tatuagens, e elas geram um comprometimento kármico muito, muito maior do que nós acreditávamos. Eu acredito para a maior parte das pessoas. Então pensemos muito no assunto e vamos nos aprofundar nesse estudo, tá bom? Então, vamos encerrar aqui hoje o nosso Evangelho agradecendo muito ao nosso bom Deus, ao nosso bom Jesus, aos bons espíritos nessa seara maravilhosa que é a linha médica, em particular o Dr. Romano, que esteve aqui conosco, nos orientando. Muito obrigado, pedimos permissão para encerrar esse trabalho,
aos nossos bons espíritos, aos amigos, irmãos que estão aqui participando conosco, os filhos do nosso trabalho. Uma boa noite, um bom descanso a todos, na graça e na bênção de nosso Deus e nosso Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.